Caro telespectador, retornamos com a presença da doutora Ivone Zeger, que hoje responde fatos que, afinal de contas, os telespectadores estão em dúvida. Muito bem, eu gostaria de dizer mais a você, Ivone, a sua presença aqui é altamente importante. Por quê? Porque você dá a informação correta ao telespectador. Você é uma advogada exemplar, não é? E eu acho que eu escolhi bem trazê-la aqui. O que você acha? Eu gostei Eu fiquei muito feliz. Eu, na verdade, não tenho nem palavras. Você não é só muito gentil, mas como nós sabemos da sua imparcialidade, então isso me deixa ainda mais feliz, porque me traz essa certeza que nós estamos indo pelo caminho certo. Que o caminho do bem. Eu agradeço. O caminho do bem. Sempre o caminho. Muito bem, mas já tem uma pergunta do Bruno Menezes, do Campo Belo, aqui de São Paulo. Diga, Bruno, ele quer saber sobre o direito dos pais biológicos. Minha mulher era filha adotiva, mas seus pais adotivos já faleceram. Com a morte dela, pensei que eu era o único herdeiro. Mas há pouco tempo fiquei sabendo que sua mãe biológica ainda está viva. Tenho de dividir a herança de minha mulher com ela? A pergunta é dele. Bruno, olha, realmente é um assunto complicado, mas eu preciso esclarecer para você e para o público que às vezes essas informações não são muito bem corretas, vamos dizer assim. Por quê? Quando você fala que ela, como filha adotiva, os pais adotivos faleceram e ela tem ainda a mãe biológica. Agora, vamos lembrar uma coisa, a adoção correta é a adoção. Quando você faz uma adoção de uma criança, o seu nome como pai e como mãe passam a constar da certidão de nascimento dessa criança. Sim. O nome dos pais biológicos são retirados, o nome dos avós biológicos são retirados desta certidão e passa a constar o nome dos pais adotivos, dos avós adotivos, e não mais os biológicos. O que acontece? Nós temos no Brasil a famosa adoção à brasileira, que é aquela coisa que o brasileiro faz, porque ele é muito sentimental, ele tem uma criança que está passando necessidade, ele não vê ninguém perto, então ele começa a fazer às vezes de pai e de mãe, e tem essa criança perto de si, mesmo conhecendo o pai ou a mãe biológicos dessa criança. Os pais biológicos, provavelmente não tendo condições ou com algum problema, eles vão permitindo que isto aconteça, mas a verdade, esta criança não foi adotada verdadeiramente. Ou melhor, os documentos não foram modificados. A adoção verdadeiramente legal não existiu. E me parece que é o seu caso. Ou melhor dizendo, os pais biológicos da sua ex-esposa falecida agora, que eram os pais, são os pais de quem ela teve amor, teve todo o carinho. Agora, a mãe biológica pode ser conhecida? Pode. Ela tem direitos? Não mais, se a adoção foi feita de acordo com a lei. Então, esta mãe biológica, ela existe, mas não mais o papel. Ela não é a mãe que consta na certidão de nascimento da sua ex-mulher. Portanto, se isto é uma realidade, Bruno, você terá direito, provavelmente, se vocês não têm filhos. Os pais dela já faleceram. Você é o herdeiro dela. É você que vai suceder, de acordo com aquele rol de herdeiros necessários que eu te contei. Contei para você, contei para todos os telespectadores. Não é? E exigências legais. No começo do programa, é uma exigência legal. Portanto, fique tranquilo, se a história é assim como eu estou explicando para você, você é que será o herdeiro universal. Muito bem. Entendeu, Bruno? Bem, agora eu tenho uma pergunta que a Vanessa me pediu para não divulgar o sobrenome, pois pretende se separar.
Muito bem. Muito bem. Mas nós vamos, naturalmente, nós apreciamos a pergunta e vamos transmitir à doutora Ivone para que ela, então, dê a sua orientação. Claro. Eu já estava pensando seriamente em me separar de meu marido quando meu pai faleceu. Se eu me separar agora, meu marido pode ficar com a parte da minha herança na hora da divisão de nossos bens? Essa é a pergunta. Olha, Vanessa, isso é uma questão realmente bastante delicada. Lembra que eu comentei logo no começo também do programa? Uma das coisas mais importantes é a gente saber qual é o regime de bens do seu casamento. Então, quando você fala que você vai se separar, você tem um regime de bens adotado, você é casada. Pode ser, dependendo de quando você se casou, comunhão parcial de bens, pode ser comunhão total ou separação total de bens, enfim. Eu precisaria saber qual é o regime de bens que você tem. Por quê? Se você estiver casada sob o regime da comunhão universal ou total de bens, claramente, quando você se separar, você deverá dividir tudo que está em seu nome. Partilha, né? Exatamente. Você vai ter que dividir na separação com o divórcio. Quando eu falo separação, entendam que hoje já é direto o divórcio. Você deverá fazer em algum momento a divisão dos bens, a partilha desses bens. E se você estiver casada com comunhão universal, todo o patrimônio de vocês será dividido ao meio. E, evidentemente, na hora da divisão de bens, você vai ficar preocupada porque tudo aquilo que você, inclusive, recebeu de doação de seus pais ou como herança de seus pais, será dividido com o seu marido, com certeza. Agora, se você está casada com a comunhão parcial de bens, a coisa muda de figura. Por quê? Os bens que você recebeu antes de se casar ou depois do casamento, recebeu por doação, recebeu por herança ou comprou antes do casamento, aí fique tranquila. Esses bens não serão divididos com o seu marido na hora do divórcio, tá? Então isso é muito importante. Agora, os bens, o patrimônio, a poupança, as aplicações, o automóvel que vocês compraram durante o tempo do casamento, este sim deverá ser dividido. Esta é a questão. Então a divisão de bens se dará com os bens que foram adquiridos posteriormente a partir do casamento, mesmo que estejam só em seu nome ou somente em nome dele, ok? E se você estiver casada pela separação total de bens, na separação ou no divórcio, aí cada um vai ficar com aquilo que é seu, aquilo que foi adquirido antes do casamento ou mesmo depois do casamento, a que título for, ok? Muito bem, bem explicado. Bem, Ana Maria de Guarulhos, que também pediu para que não colocasse em evidência o seu sobrenome, tem uma avó gastadora. Ela diz que está muito preocupada com a saúde mental da avó. Ela está tendo um caso com, olha só, está tendo um caso com um homem de 25 anos mais jovem, que obviamente a está explorando, assim diz ela. Entre outras extravagâncias, não é? Minha avó está gastando todo o seu dinheiro em presentes para o namorado. Olha só, eu e meus irmãos, que somos os únicos herdeiros dela, tememos a possibilidade de que nossa avó dilapide todo o seu patrimônio, inclusive a nossa herança, diz ela. Como devemos proceder para interditá-la? Nossa, Ana Maria, eu vou ter que te dar uma resposta que muito provavelmente você não vai gostar, mas eu preciso dizer. A sua avó, independente da idade, pelo que você me conta, ela deve estar bem. Se ela namora alguém... 25 anos mais jovem? 25 anos mais jovem. Provavelmente ela deve estar física e mentalmente bem, a ponto de que ela está saindo, ela está se divertindo, claro, comprando presentes, e aí você fica preocupada com a sua herança. Os seus irmãos também estão preocupados com a herança que a avó está gastando. Mas vamos lembrar uma coisa. Herança só existe a partir do momento do falecimento. Enquanto não há o falecimento, você não pode nem pensar que possa existir uma herança. Ela é uma possibilidade, mas enquanto a pessoa detentora do patrimônio, não importa qual seja, casas, empresa, terrenos,
valores, dinheiro, ela pode gastar do jeito que ela quiser. Ninguém tem nada com isso, a não ser que a sua avó venha a ser interditada porque ela tem algum problema, e esse problema tem que ser um problema muito sério. E ela pergunta como devemos proceder para interditá-la. A interdição não é uma coisa simples. Muita gente diz, não, agora eu vou interditar porque a pessoa está fazendo isso, aquilo, imagina, não tem cabimento. Pode ser uma verdade, mas a interdição é uma coisa muito séria. Principalmente o judiciário brasileiro toma muito cuidado com isso. Por quê? Porque quando você interdita uma pessoa, ela fica absolutamente incapacitada para qualquer atitude da vida civil. Ou melhor, ela não pode mais assinar um cheque, ela não pode fazer nenhuma transação bancária, contratual, nada. Ela morreu para o mundo civil. E isso é muito grave, isso é muito sério. E nenhum juiz vai interditar uma pessoa que ele verifica que ela simplesmente está querendo gozar a sua vida. E ela não tem nenhum problema maior a não ser desfrutar daquilo que ela recebeu ou construiu. Então, Ana Maria, eu lamento dizer a você que herança você e seus irmãos terão com o falecimento dessa sua avó. E se até lá realmente sobrar alguma coisa, vocês terão que dividir. Caso não sobre nada, lembre-se, é um direito que ela tem. É como o ergástolo na área criminal, isso praticado na Itália, não é? Que se despoja de todos os bens civis. Tudo aquilo que ele tinha civilmente, desfrutando civilmente de uma liberdade, ele é cerceado. É isto. Mais ou menos assim. É isso, é exatamente isso. Entendeu? Muito bem, vamos prosseguir. Daniela Santos, de São Sebastião, tem dúvidas sobre a união estável reconhecida. Vamos ver o que ela disse. Sou o único parente vivo de meu irmão, mas ele estava vivendo com uma mulher quando da sua morte. Gostaria de saber se vou receber toda a herança dele ou se tenho que dividi-la com ela. Está aí a pergunta. Então, muito bem. Ele é o único parente vivo do irmão. Ela, a Daniela Santos. É o único parente vivo do irmão. Do irmão. Tá, então é a Daniela. Então ele estava vivendo com uma mulher quando da sua morte. Certo. Ela quer saber se ela vai receber toda a herança ou se ela tem que dividir com essa mulher. Exato. Então, veja, Daniela, primeiro, a primeira questão que a gente faz, você, irmã, lembre-se, você é uma herdeira colateral. Claro. Então, você só terá direito à herança que o seu irmão deixar se ele não tiver filhos, se os seus pais não forem mais vivos e se não tiver cônjuge. Se ele tiver filhos, não pode deixar a herança para você, a não ser que ele faça um testamento. Então, deixa eu colocar isso muito claro, porque as pessoas tendem a confundir. Então, eu vou repetir. Se ele tem filhos, então ele vai dividir, a herança será dividida entre os filhos e a cônjuge. Não tem filhos, mas tem pais vivos, então a herança será dividida entre os pais vivos, um ou os dois, e a cônjuge. Não tem pais vivos, não tem filhos. Quem receberá, se houver. A cônjuge é casada, vamos lembrar, hein? Não confundam com união estável. Agora eu vou comentar sobre a união estável. Suponhamos que ela esteja, como você diz, numa união estável reconhecida. A união estável reconhecida, ela só acontece quando você tem a necessidade ou da separação ou no falecimento. Então, suponhamos, ela teve a união estável reconhecida. A companheira ou companheiro não tem a mesma ou mesmo privilégio do cônjuge casado, mesmo que tenha o reconhecimento judicial. Por quê? Nós temos o artigo do Código Civil, o artigo 1790. O artigo 1790 ele é muito claro quando ele diz que o companheiro que sucede o companheiro falecido, ele tem direito a ingressar na sucessão somente dos bens
adquiridos durante a constância da união estável reconhecida. Por que isso? Esse é o artigo de lei. Nós não podemos fazer nada. Muitos juristas dizem que o companheiro é tido para a lei como um cidadão de segunda classe. É uma realidade, porque os direitos não são iguais àqueles que são casados. Então, se a sua cunhada, companheira dele, tiver, como tem, a união estável reconhecida, olha o que vai acontecer. Ela terá direito à meação daquilo que foi comprado durante a união estável, comprado por ambos, ou se estiver só em nome de um ou do outro, não há problema, e terá direito à sucessão da outra metade destes mesmos bens que foram comprados durante a união estável, vai ter direito à sucessão, e se não tiver filhos, não há problema, não vai dividir. Só que se tiver pais vivos, ou mesmo se tiver irmãos, como é seu caso, diz o artigo 1790, o inciso 3, será dividido com os pais vivos ou outros parentes colaterais, nos quais você, como irmã, consta dele, apenas com 1/3. Então, a cunhada, a companheira do seu irmão, levará 1/3 dos mesmos bens que foram adquiridos na constância da união estável, ok? Satisfeita? Muito bem. Eu tenho aqui uma pergunta interessante. E é verdadeira essa pergunta. Porque nós fomos atrás e verificamos que é verdadeira. A Vitória, ela quer que o cachorro seja o seu herdeiro. Olha que interessante. Eu vou até dizer aquilo que ela pede. Ela disse: não tenho filhos, nem pais, nem avós e nem marido. Posso deixar minha herança para o meu cachorro? Responda. Vitória, eu tenho certeza que a Vitória é apaixonada pelo cachorrinho. Deve ser apaixonadíssima. E hoje é normal isso, não é? Hoje está agora, muito desculpa mais. interromper, mas agora foi liberado, não é, para que o cachorro também faça parte social, não é, da pessoa que o tem. Levando em todos os lugares, shopping, institutos de beleza, etc. Não é isso? É uma verdade. Só que no campo social, muito bem, inclusive é absolutamente aceito e é interessante, não há nenhum problema. Só que do ponto de vista jurídico, não é assim. Não no Brasil. No Brasil, a lei é clara, ela não permite que você deixe, por testamento ou da forma que for, nenhum valor para um animal de estimação ou que animal seja esse. O que você pode fazer é deixar para uma instituição que provavelmente poderá vir a cuidar do seu cachorrinho de estimação e você destina a essa instituição um valor ou valores que você deseje. Porém, Vitória, se a sua vontade é deixar alguma coisa para esse animal, saiba que você não terá condição nenhuma de fazer isto no Brasil. Não há nenhuma determinação legal e você não conseguirá, nem no judiciário, se você quiser ir atrás de um direito que você entende que seja seu, você não terá essa possibilidade. Eu já lhe aviso que, infelizmente, provavelmente nenhum advogado irá entender essa sua questão como um pedido real que ele possa vir a ter uma continuidade ou ter um fim. Você não conseguirá, porque as leis brasileiras não permitem. Diferentemente, nos Estados Unidos, se você tem um animal de estimação, você pode deixar, inclusive, toda a sua fortuna para ele. O Estado não se mete nisso. Claro. Só que no Brasil nós temos leis muito claras e isso não será possível. Ok, Vitória? Muito bem, a sua sugestão foi excelente, Vitória. Olha aí, você deixa para uma instituição de caridade ou coisa parecida para que cuidem desse seu cachorrinho, tá bom? Muito bem. Bem, eu tenho inúmeras perguntas a fazer para você, Ivone, mas lamentavelmente, eu digo sempre, já estou finalizando o programa. Lamentavelmente. Mas eu quero apresentar para o telespectador os livros, não é? Perguntas e respostas sobre herança e perguntas e respostas, família, da doutora Ivone Zeger. Eu vou mostrar para você, não é? Que, inclusive, ela diz quais são os motivos
para deserdar alguém, bens de família, também entra no pagamento da dívida. Quando uma pessoa morre sem deixar testamento, quem fica com os bens, etc, etc, etc. E no tocante à família, qualquer pessoa pode se casar no civil. Como conseguir o divórcio quando um dos cônjuges não quer? Com quem ficam os filhos após a separação, etc. Então, esses são os 2 livros da doutora Ivone Zeger que eu estou apresentando para você, porque são livros fáceis de serem entendidos, não é? Um texto maravilhoso, e você terá, então, mais intimidade com o direito de família. Eu até vou colocar o seu site aqui no rodapé da imagem, claro, é importante, se alguém quiser se comunicar com você. Claro, né? ou se quiser se informar mais, eu tenho muita matéria interessante, se você quiser saber de outros assuntos, é o www.ivonezeger.com.br. Muito bem. Agora eu peço as suas considerações finais. O cidadão informado, bem informado, ele sempre vai saber a diferença do certo, do errado, do bom e do mal. Quando você tem um conhecimento, você não precisa ter um conhecimento técnico, jurídico, ou na área que for, da medicina, da odontologia, enfim, de onde você for buscar, você precisa sim buscar o conhecimento natural, e esse conhecimento você consegue atingir através de leitura, através de programas como Direito e Justiça em Foco. É uma pena, inclusive, que no país a gente não tenha muitos outros programas, ou o seu programa não seja irradiado muito mais na TV aberta, como nós gostaríamos. Daria muito mais informação e faria com que você, que tem direitos e deveres, pelo menos soubesse deles, e você com certeza vai viver muito melhor. Muito bem, eu agradeço muito a você, Ivone Zeger, sabe que para mim esse elogio é muito importante, porque eu faço esse programa especialmente para o telespectador, para a sociedade brasileira que é desinformada. A mídia forte não informa da maneira como nós informamos a verdade. Então, isto, para mim, eu agradeço bastante, viu? Eu repito, e repito, é uma pena que nós não tenhamos mais desembargadores Laércio Laurelli na TV, no rádio, na área de comunicação, para que a população tenha a oportunidade de ter acesso. Muito obrigado. Eu que agradeço.